Em 1695, Luís XIV ordenou discretamente que uma freira de um pequeno convento perto de Fontainebleau recebesse uma generosa pensão real vitalícia. Nenhuma explicação foi dada, e rumores surgiram imediatamente. Alguns sussurravam que ela era filha ilegítima do rei, outros afirmavam algo ainda mais escandaloso, que ela era negra, ou talvez até mesmo a filha secreta da rainha. Então, quem era a misteriosa freira negra de Moraes e por que o rei francês a protegia? Na coleção de arte da Bibliothèque Sainte-Geneviève, uma importante biblioteca perto do Panteão, no centro de Paris, está em exibição uma das pinturas mais curiosas produzidas na França do século XVII. Ela retrata uma mulher negra vestida como freira. A pintura foi produzida por um artista desconhecido, muito provavelmente entre 1695 e 1700. Esta pintura é de Louise Marie-Thérèse, conhecida como a Freira Negra de Moraes, e é marcante por vários motivos. No século XVII era extremamente incomum pintar uma freira comum. E ainda mais extraordinário é que o retrato era de uma mulher negra, numa época em que pouquíssimas pessoas, muito menos freiras enclausuradas, eram negras na França. Ainda mais notável, então, é o fato de que a própria pintura permaneceu escondida por séculos. Ela só foi descoberta em 2014 e encontrada em um sótão, restaurada e finalmente colocada em exibição pública. Não está claro quando a Freira Negra de Moret nasceu. Alguns estudos sugerem que ela veio ao mundo por volta de 1664, mas outros situam sua data de nascimento ainda mais atrás, no final da década de 1650. Infelizmente, a pintura dela na Bibliothèque Sainte-Geneviève não esclarece sua situação. Como não sabemos a data da pintura, não podemos saber quando ela nasceu. Além disso, parte da cabeça dela está coberta, e não é uma pintura especialmente bem feita. Ainda assim, ela parece estar na casa dos 30 anos na pintura, ou talvez no final dos 20. Praticamente nada se sabe sobre a infância de Luísa Maria Teresa. Em vez disso, ela entra para os registros históricos nas décadas de 1690 e 1700, quando várias figuras francesas de destaque da época começaram a escrever sobre ela. Além disso, sabemos que muitos aristocratas muito proeminentes a visitaram no convento beneditino de Villers-Chasson-Moret. Ele ficava no centro-norte da França, próximo ao Château de Fontainebleau, residência frequentemente usada pela corte do rei Luís XIV, especialmente no outono, na temporada de caça. Lá, ela era conhecida como a Freira Negra de Moret por causa de sua pele escura. Mouros e mouras eram termos regularmente usados na Europa medieval e moderna para descrever homens e mulheres de pele escura. A questão é, por que uma mulher negra tornou-se freira em um convento no norte da França? E por que tantos aristocratas estavam escrevendo sobre ela ou a visitando? A resposta estava com o rei e a rainha da França. A questão de quem eram os pais de Luísa Maria Teresa é o único motivo real pelo qual sabemos sobre ela hoje. Os contemporâneos comentavam sobre a atenção especial da família real a ela e especulavam frequentemente sobre sua identidade. Curiosamente, dependendo de qual teoria se segue, dizem que ela teria sido ou a filha ilegítima do rei da França ou de sua esposa, a rainha. Esses eram o rei Luís XIV, o monarca com o reinado mais longo de qualquer nação na história da humanidade, e sua esposa, Maria Teresa da Espanha. Luís subiu ao trono em 1643, quando tinha apenas 4 anos e meio de idade, e governaria até 1715. Ele teve uma abundância de amantes ao longo de sua longa vida e gerou muitos filhos ilegítimos. O caso de Maria Teresa, como veremos, é mais peculiar. A filha do rei Filipe IV da Espanha. Ela se casou com Luís em 1660 como parte de um acordo de paz que pôs fim a uma longa guerra entre franceses e espanhóis. Ela estava bem ciente das muitas infidelidades do marido. No entanto, teria sido muito mais chocante, quase impensável, que uma rainha reinante ou consorte real tivesse filhos ilegítimos próprios. Nesse contexto, a história da Freira Negra de Moraes se torna ainda mais misteriosa. Existem 3 teorias principais sobre Louise Marie-Thérèse
e por que a família real e a corte deram tanta atenção a ela. A primeira afirma que ela era filha do rei. Durante o século XVII, os monarcas da Europa eram particularmente notórios por seus casos extraconjugais. Carlos II da Inglaterra, por exemplo, ficou famoso por não saber quantos filhos tinha. Assim como ele tinha muitas amantes diferentes, Luís não era exceção. Ele teve muitas amantes, algumas das quais tiveram filhos ilegítimos dele. E é definitivamente possível que ele pudesse ter tido uma amante negra. Em meados do século XVII, a França havia se tornado uma potência colonial, envolvida no tráfico de escravos entre a África Ocidental e o Caribe. Apesar de poucas mulheres negras na França na época de Luís, existiam algumas. É possível que Luís tenha tido uma filha com uma mulher negra na corte francesa e a enviado a um convento para ser criada. Depois, ele enviava cortesãos para visitá-la periodicamente e saber como estava nos anos seguintes, além de garantir uma pensão. Em 1695, se Luís fosse o pai dela, então isso pode não ter sido um caso isolado. Os detalhes são mais limitados, mas parece que ele pode ter sido pai de outra criança de pele escura chamada Doroteia. Ela é mencionada em alguns lugares nos arquivos da época, levantando sugestões de que era uma filha secreta do rei. Mas as evidências de sua existência são ainda mais frágeis. O rei Luís XIV era famoso por sua habilidade em manter segredos, ocultando tudo o que considerava impróprio para o conhecimento público, fossem assuntos de Estado ou questões profundamente pessoais. Como seu casamento discreto com Madame de Maintenon em 1683, então é plausível que ele seja o pai. A segunda teoria é aquela que é favorecida por muitos historiadores. Esta sustenta que a freira negra de Moraes era, na verdade, filha da rainha. No século XVII, era comum que as famílias reais mantivessem em suas cortes pessoas consideradas excentricidades. Isso incluía anões e também pessoas da África. Um exemplo disso foi Nabo, um anão negro que, segundo dizem, era residente da corte. A teoria sustenta que, não muito tempo depois que seu marido começou a se envolver com outras mulheres, a rainha Maria Teresa teve um caso com Nabo. Isso levou a criança a ser enviada secretamente a um convento para evitar constrangimento real. No entanto, há outra camada nessa teoria. Em 16 de novembro de 1664, a rainha Maria Teresa da Espanha deu à luz sua terceira filha, oficialmente chamada Maria Ana. 6 semanas depois, a criança foi declarada morta e seu corpo exposto publicamente antes do sepultamento em Saint-Denis. Apesar disso, defensores da teoria afirmam que a criança nunca morreu. Eles argumentam que um corpo substituto, ou até mesmo um caixão vazio, foi usado para esconder um segredo devastador. A princesa era negra. Alexandre Bonton, o discreto primeiro camareiro do rei, teria removido silenciosamente a criança da corte, enviando-a embora sob rigoroso sigilo. Primeiro para as províncias, depois por casas religiosas, antes de finalmente desaparecer no convento beneditino Amore. No entanto, os críticos dessa teoria são categóricos. Maria Teresa não poderia ter sido a mãe criada em uma corte intensamente piedosa. Seria impensável para ela ter um filho de qualquer pessoa que não fosse o rei. Os nascimentos reais eram públicos, presenciados por cortesãos e embaixadores estrangeiros, que nunca relataram o nascimento de uma princesa negra. Se uma criança assim tivesse nascido, a notícia teria repercutido por toda a Europa. Em vez disso, alguns historiadores apontam para uma dura realidade médica. Marianne nasceu após um parto brutal, prematura e gravemente doente. A pele dela escureceu e ficou arroxeada por falta de oxigênio, detalhe que depois virou boato. O nome da freira negra, porém, Luísa Maria Teresa, certamente sugeriria que ela era filha da rainha, mas, por outro lado, Luísa é o equivalente feminino de Luís. O nome também poderia ter sido escolhido se ela fosse filha ilegítima do rei. E o nome, por si só, não implica automaticamente que Luísa fosse filha biológica do rei ou da rainha. Ela poderia ter recebido nomes de rei e rainha se fosse uma órfã apadrinhada pelo casal real. Isso também é mais do que plausível. Era comum a coroa assumir responsabilidade por bebês. Na França do século XVII, por exemplo, centenas de mulheres órfãs foram enviadas para a Nova França, atual Quebec,
na segunda metade do século XVII, sob o patrocínio do rei Luís XIV, para ajudar a povoar a colônia francesa. Milhões de norte-americanos hoje são descendentes das chamadas Filhas dos Reis. Uma terceira teoria sobre Louise Marie-Thérèse diz que ela era uma órfã negra apadrinhada pela realeza. Isso explicaria por que ela recebeu uma pensão do rei em 1695 e por que nobres da corte eram ocasionalmente enviados a Moraes para visitá-la. Nossas fontes sobre Louise Marie-Thérèse vêm de vários aristocratas franceses proeminentes e figuras da corte durante o reinado do rei Luís XIV. Isso inclui, por exemplo, a primeira prima do rei, a duquesa de Montpensier, que manteve um diário extenso durante sua própria carreira tumultuada na corte. Esses relatos destacam que, além da pensão, o rei frequentemente enviava pessoas a Moraes para saber como estava a freira negra. A rainha já havia falecido há muito tempo, tendo morrido prematuramente em 1683, com apenas 44 anos de idade. Esses relatos afirmam que Luísa foi batizada na corte antes de ser discretamente levada ao convento, onde recebeu ótima educação. Sabemos disso porque cartas que sobreviveram revelam que ela sabia ler e escrever com facilidade. Sem dúvida, o melhor relato sobre a freira negra foi produzido por Luís de Rouvois, o Duque de Saint-Simon, um importante cortesão e memorialista do final do século XVII e XVII I. Esses enormes diários são considerados o melhor relato sobre a corte do rei Luís XIV e Luís XV. Infelizmente, ele também não tinha certeza sobre a origem de Luísa Maria Teresa no convento e sua residente mais famosa. Ele afirmou: "Parece que neste convento há uma mulher de cor, uma mulher moura que foi colocada lá ainda muito jovem por Bonton, o criado do rei. Ela recebia o máximo de cuidado e atenção, mas nunca era mostrada a ninguém. Quando a falecida rainha ou Madame de Maintenon iam lá, nem sempre a viam, mas sempre cuidavam do bem-estar dela. Ela recebia mais consideração que pessoas muito distintas. E ela mesma valorizava muito o cuidado que tinham com ela e o mistério que a cercava. Apesar de viver de forma regular, era claro que não estava satisfeita com sua posição. Ouvindo Monseigneur caçar na floresta um dia, ela se esqueceu de si mesma a ponto de exclamar: 'Meu irmão está caçando.' Fingia-se que ela era filha do rei e da rainha, mas que havia sido escondida por causa de sua cor. Espalhou-se o boato de que a rainha teve um aborto espontâneo. Muitas pessoas acreditam nessa história, mas se ela era verdadeira ou não, permaneceu um enigma. Assim, mesmo uma figura notável da corte como Saint-Simon, que tinha acesso a várias pessoas que estariam a par dos assuntos pessoais do rei e da rainha, não conseguiu afirmar com certeza qual era a verdadeira situação da freira negra de Moret. A vida posterior de Louise Marie-Thérèse é tão obscura quanto a anterior. Como mencionado, a rainha já estava morta há muito tempo no final do século XVII, mas Luís XIV viveu até 1715. Depois disso, havia pouca razão para a corte real manter contato com a misteriosa mulher no convento de Mora. A partir daqui, pouco sabemos sobre as ações dela. Depois disso, porém, não surpreende, pois as freiras tinham vida privada e reclusa, quase sempre atrás de muros fechados. O que se pode inferir indica uma existência comum. Dias passados em oração, leitura e no trabalho rotineiro do convento. Apesar dos privilégios que a diferenciavam, indicando vínculos permanentes com a corte real. Um documento escrito por ela em abril de 1725 atesta sua permanência no convento aos 60 anos de idade. O último documento que ela assinou e sobreviveu é de 10 de janeiro de 1730. Especula-se que ela tenha morrido em 1732, mas nem isso pode ser estabelecido de forma concreta. É plausível, porém, já que ela teria cerca de 70 anos na época, o que era considerado idade avançada pelos padrões do início do século XVIII. A questão da freira negra de Moret capturou a imaginação nos tempos modernos, enquanto escritores e historiadores especularam se alguma das teorias sobre sua origem era correta. O escritor francês Pierre-Marie de Jolles elaborou uma teoria complexa em 1978 em seu livro Nabo, ou Le Masque de Fer. Nessa obra,
Djoles tentou unir a lendária história do Homem da Máscara de Ferro, sobre a qual Alexandre Dumas escreveu no século XIX, com a história da Freira Negra de Morée. Ele afirmava que o Homem da Máscara de Ferro, um prisioneiro enigmático mantido durante o reinado de Luís XIV, era na verdade Nabal, o anão da Corte Negra. Ele foi preso quando o rei descobriu que a rainha teve a Freira Negra de Morée após um caso com ele. Isso rendia uma boa história, mas basicamente não há nenhuma evidência para sustentá-la, assim como a teoria de Djoles também carecia de mérito histórico. Isso despertou um novo interesse na história de Luísa Maria Teresa. A história dela e a de Nabo foram retratadas na série de televisão Versalhes, produzida entre 2015 e 2018. Eles seguiram a teoria de que a Freira Negra era filha da rainha. A descoberta do retrato dela em 2014 também gerou um novo interesse acadêmico em sua história, e inúmeros artigos sobre ela foram publicados nos últimos 10 anos. Uma exposição intitulada Os Costumes de More foi realizada no Museu Charles de Bruyère, em Remilmont, no verão e outono de 2019. Até hoje, a história da Freira Negra de More continua a nos intrigar, mas infelizmente, provavelmente nunca saberemos ao certo a verdadeira identidade de quem eram seus pais. Obrigado por assistirem à história da Freira Negra de Moretti, espero que tenham achado interessante. Quem vocês acham que eram os verdadeiros pais dela? Vocês acham que foi a rainha? Acham que foi o rei? Acham que ela foi abandonada pela família real? Me contem suas opiniões aí embaixo nos comentários. Estou realmente ansioso para ler o que vocês pensam. Se quiserem mais histórias misteriosas, avisem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso. Vejo vocês na próxima Vida Esquecida. Obrigado.